Se eu te disser que a maioria dos cristãos nunca entendeu de verdade o que os profetas anunciaram, você acreditaria? Eu sou Fernanda Capelesso, jornalista publicitária, especialista em semiótica e hermenêutica, escritora do livro O Paulinismo Quase Matou a Mensagem de Jesus. E hoje eu quero responder uma pergunta que parece simples, mas que divide estudiosos da Bíblia há quase 2000 anos. Todos os profetas profetizaram a vinda do Messias? A resposta é: depende de quem está interpretando a Bíblia. E antes que alguém se revolte nos comentários, calma. Eu vou provar isso usando a Bíblia. Existe um erro muito comum entre os cristãos modernos. Absurdamente comum e absurdamente horrível. Eles imaginam que os profetas eram pessoas sentadas, olhando para o futuro e dizendo apenas: um dia Jesus vai nascer. Mas não era essa a função de um profeta. O profeta era, antes de tudo, um mensageiro de Deus para o seu próprio tempo. Isaías denunciava reis injustos. Amós denunciava a exploração dos pobres. Jeremias alertava que Jerusalém seria destruída, e foi. Oséias falava de infidelidade espiritual de Israel. Ou seja, eles estavam falando para pessoas reais, vivendo problemas reais. E aí vem a pergunta: se eles estavam falando do presente, por que os cristãos dizem que todos apontavam para Cristo? Porque o Novo Testamento faz uma releitura do Antigo Testamento. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, os primeiros cristãos começaram a olhar para trás e perceberam que muitos acontecimentos, símbolos e promessas encontraram nele um cumprimento. Foi por isso que Jesus afirmou em Lucas que a lei, os profetas e os salmos falavam dele. Foi por isso que Pedro declarou em Atos que todos os profetas davam testemunho de Cristo. Mas atenção, isso não significa que cada profeta escreveu uma profecia explícita dizendo: Jesus nascerá em tal lugar. Na verdade, poucos fizeram isso de maneira clara e direta. Isaías fala do servo sofredor. Miqueias fala de Belém. Zacarias descreve um rei entrando em Jerusalém montado em um jumento. Daniel apresenta a figura do Filho do Homem. Esses textos passaram a ser entendidos pelos cristãos como profecias messiânicas. Mas e Jonas? Jonas nunca anunciou o nascimento do Messias. E Naum também não fez isso. E Obadias também não fez. Então, por que eles fazem parte dessa história, Fernanda? Porque para a teologia cristã, não são apenas profecias que apontam para Cristo. É toda a narrativa da salvação que aponta para Cristo. E é aqui que começa a diferença entre história e interpretação. Eu vou contar para vocês de agora para frente. Eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque os judeus leem exatamente os mesmos textos que os cristãos e chegam a uma conclusão completamente diferente. E agora vem a parte que quase nunca é ensinada nas igrejas. Os judeus possuem praticamente o mesmo Antigo Testamento que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Eles leem Isaías, eles leem Jeremias, eles leem Daniel. Eles leem Zacarias, eles leem Miqueias, mas eles não concluem que essas passagens anunciam Jesus. E isso acontece porque eles utilizam outra tradição interpretativa. Por exemplo, Isaías 53. Para a maioria dos cristãos, esse texto fala do sofrimento de Jesus. Muitos estudiosos judeus entendem que o servo sofredor representa o próprio povo de Israel, que sofreu ao longo da história, mas permaneceu fiel a Deus. Percebe aí a diferença? O texto é o mesmo. O que muda é a interpretação. Vamos a outro exemplo. Miqueias anuncia que um governante sairia de Belém. Os cristãos enxergam aí uma referência ao nascimento de Jesus. Já o judaísmo interpreta a passagem dentro de uma expectativa de um futuro rei davídico, que ainda virá. Por isso, estudar hermenêutica é tão importante. Porque ela ensina uma regra básica, basiquinha, mas importante. Nenhum texto existe sem contexto. Quando você tira um versículo da história, da cultura e da língua que ele foi escrito, você pode fazer o texto dizer praticamente qualquer coisa. E é isso que a gente vê nesses ungidos que temos por aí. E isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história do cristianismo. Foi assim que surgiram interpretações completamente diferentes usando a mesma Bíblia. Por isso que eu sempre digo, a fé não tem medo do conhecimento. Quem tem medo do estudo, normalmente tem medo de descobrir que aprendeu algumas coisas de forma simplificada. Estudar não destrói a fé. Pelo contrário, fortalece a fé consciente. Então, me responde aqui, por favor. Você sabia que os cristãos e judeus leem os mesmos profetas, mas chegam a conclusões completamente diferentes sobre os Messias? Entender isso muda completamente a forma como você lê a Bíblia.